Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Estamos aqui de novo para nosso bate-papo semanal acerca de temas, de situações, de diálogos diversos, tá? Eu hoje fui provocado. Na verdade, nós temos nesses últimos anos passado por uma série de situações sociais. Nos últimos meses, inclusive, nós temos tido situações mais complicadas com relação a racismo, com relação a homofobia, misoginia, uma série de bullying e outras mais questões estão sendo que vem acontecendo na nossa sociedade. Uma sociedade que já se entende, já se percebe como uma sociedade que é plural, se entende que nós precisamos aceitar e conviver com as diferenças, viver em igualdade de direito, em igualdade de garantia, mas que esse entendimento ele ainda está muito no papel, ele ainda está colocado muito dentro nas questões legais, mas determinadas tradições, determinadas formas de pensar, determinadas situações que nós vivenciamos, que o homem e mulher no mundo têm vivenciado antes de se pensar dessa forma plural, igualitária, onde os desiguais precisam estar em situações de igualdade, precisam, têm direito, têm garantia dessa condição, e isso faz com que nós tenhamos uma série de preconceitos, de atos discriminatórios, de intolerância, de violências oriundas desses processos. E uma colega, ex-aluna, me fez uma provocação dialogando sobre uma postagem sobre a questão da corpolatria, do corpo, no Insta, ou Face, salvo engano. Eu resolvi, então, hoje discutir com vocês, bater esse papo com vocês acerca do preconceito. Tá? Cabe sinalizar que a ideia do preconceito, ou preconceito, ele, em linhas gerais, diz respeito a algo que vem antes, a um conceito que vem antes, a um pré-julgamento. Um pré-julgamento que vai levar em consideração modo de vida, opções, direcionamentos, culturas, tradições. Então, é uma ideia pré-concedida acerca, um julgamento superficial, porque assim, quando você fala em preconceito, você está falando de um julgamento de algo, de alguém, de uma situação, de forma superficial, com bases frágeis, tá? Desconhecendo as realidades, as realidades às quais estão sujeitas essas pessoas, situações. Então, nós temos uma série, uma gama muito grande de preconceitos. Tá? Só para a gente observar, nós baianos, por exemplo, somos taxados como preguiçosos, a loira taxada como burra, a mulher como inferior ao homem, o gordinho como incapaz, a gordinha como incapaz de desenvolver determinada situação, o negro, o preto como inferior em várias situações ao branco, o pobre como algo ruim, como algo não interessante. Então, esse julgamento prévio, essa ideia preconcebida que se estabelece, e eu volto a falar, se estabelece a partir de uma série de situações. Existe uma linha histórica de ações que foram desenvolvidas antes de nós conseguirmos chegar a essa sociedade com essas crenças, que são crenças de pluralidade, de respeito às desigualdades, de garantias de direitos. Nós tivemos várias situações que configuraram, que ratificaram, que fortaleceram ideias que são essas ideias que dão base a esses preconceitos. Tá? Bem, com base nisso, logicamente, essas tradições se solidificaram. Em história, nós falamos de anacronismo. O anacronismo ele é uma situação onde você analisa uma determinada realidade com base no que se está vivendo na atualidade. Ou ao contrário, você está na realidade em conceitos vivenciando em conceitos passados e esperava ou queria que determinadas ações ou pensamentos de uma atualidade pudessem estar sendo aceitos por aquelas situações, por aquelas pessoas, aqueles grupos. Dessa forma, nós não podemos, um dos pontos fundamentais do que a gente está chamando de preconceito, um dos pontos para que a gente possa, inclusive, vencer os preconceitos, é justamente pensar nas realidades, a análise dos conceitos, das situações, das relações, das pessoas, das culturas, a partir do momento que você está vivenciando, a partir da situação que você está vivendo, tá? Porque
o contexto no qual você está vivendo, a legislação, as relações existentes, os empoderamentos e as garantias e direitos de cada grupo, pessoa ou situação, ela vai ser responsável para que a gente possa formar opiniões sobre. A opinião é algo natural, formar a opinião, julgar, entender, compreender a realidade, isso é natural. A questão é, como é que eu faço essa compreensão? De que maneira e em que base o meu conceito está sendo montado? Em bases frágeis, em bases sólidas, em atitudes reais, em atitudes que estão acontecendo com base no que a legislação preconiza? Então, a grande questão é que nós precisamos direcionar esse processo. E existem uma grande série, uma grande quantidade de preconceitos. Normalmente é fruto da ignorância, do ato de ignorar essas diferenças, essas questões, essa realidade, tá? E de uma irracionalidade. Então você tem uma grande quantidade de preconceitos e de discriminações que são, eu diria que a partir do preconceito você gera a discriminação, tá? Que é essa atitude de você se colocar frente a um determinado grupo ou indicar que um determinado grupo, pessoa ou situação ou ato, ele é menor, ele é negativo, ele é pejorativo. Você também gera, a partir do preconceito, a intolerância, as diversas formas de intolerância e as violências, que são as violências físicas, as violências verbais, as violências psíquicas, as diversas também formas de violências. É importante que nós possamos entender que, de forma geral, existe, logicamente, um direcionamento de discriminação para grupos específicos, mas o preconceito em si, ele acaba envolvendo a todos nós. O preconceito, ele acaba trazendo para todos nós fatores negativos numa sociedade, como eu tinha sinalizado, que ela é plural, diversa, onde todos deveriam ter direito. Quando você faz uma leitura frágil da realidade e nessa leitura frágil você tem, ou de forma inocente, ou na tentativa de minimizar, na intenção de desvalorizar, na intenção de negativar determinada situação, característica, impor uma condição superior, esse processo ele vai gerar para a gente uma demarcação, logicamente, um formato ou formatos de interação social que vão ser contrários ao que se pensa e o que se imagina de uma sociedade plural, de uma sociedade democrática, de uma sociedade que se estabelece a partir de diferentes que têm garantias ou que deveriam ter garantias iguais, tá? Portanto, eu diria que duas questões podem ser observadas na questão do trato do preconceito, que é, primeiro, focar na percepção da realidade. Ora, qualquer conceito, qualquer relação, qualquer situação, ela precisa, por mais que ela tenha um histórico, fatores antecedentes, ela precisa ser focada na realidade. As análises, volto a falar, os julgamentos, as ideias sobre determinadas situações, elas precisam ser focadas na realidade. Um segundo fator é evitar as generalizações, porque fulano é dessa forma, porque tal grupo é desse jeito, todos os grupos serão dessa forma, todos serão desse jeito. De uma forma ampla, nós podemos entender que nós precisamos cada vez mais nos entender como parte de uma sociedade global. Ora, essa parte dessa sociedade global não implica em dizer que eu tenho que ser igual ao outro, que eu tenho que ter o mesmo estilo de vida, as mesmas crenças, as mesmas orientações, as mesmas preferências. Não, eu preciso me entender como parte do processo, tendo as minhas individualidades, particularidades, desejos respeitados, os acessos garantidos, mas respeitando também, dialogando também com os outros diferentes. Nesse processo todo, para vencer preconceito, discriminação, intolerância e violências, um dos fatores primordiais, ou uma das questões primordiais, é justamente o ato ou processo educacional. Claro que a legislação vai agir quando
quando se foge de uma relação de consciência. Claro que você vai ter ações do Estado, que são ações coercitivas, ou de grupos sociais coercitivas, até que se chegue a um processo de amadurecimento dessa condição de entendimento das diferenças. Então, o que é importante frisar também é que o gordinho ele tem que estar, e a gordinha tem que estar participando de todo isso, sendo incluso de todos os processos. A pessoa com deficiência, ela precisa e tem garantias de estar acessando, seja os espaços do mundo do trabalho, educacionais, sociais. A cidade precisa ser preparada para isso. As pessoas, as mulheres e homens precisam ter garantidos acessos a espaços diversos de forma similar, de forma igualitária. Negros, brancos, amarelos, precisam estar, sim, desfrutando das mesmas garantias. Pessoas com direcionamentos ou com orientações sexuais diferentes, elas precisam ter respeitadas as suas condições. A pessoa que dispõe de uma condição econômico-financeira, social, ela precisa ser entendida como parte do processo, como partícipe, como membro dessa sociedade global, da sociedade política em que nós vivemos. Então, a grande questão, o grande ponto a ser observado é que na sociedade plural, que deve ser justa, que deve ser igualitária, não há espaços para preconceitos. Não há espaço para julgamentos prévios. Não há espaços para pré-julgamentos. Eu preciso me inteirar, me aproximar com a escuta sensível, com um diálogo sensível, respeitando as peculiaridades, as particularidades e individualidades de cada pessoa. O nosso foco no mundo de hoje é pensar como esses diferentes conseguem melhorar a vida desse todo global. Como esses diferentes e essas diferentes conseguem, de forma articulada, de forma aproximada, modificar as realidades para que nós tenhamos uma vida social cada vez melhor. Beleza? Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Não esqueçam, além de fazer isso, lembrando que esse nosso canal é um canal de diálogo, de fazer as críticas, fazer os elogios e com isso, sugerir novas pontes, novos diálogos para que nós possamos estar presentes sempre, toda semana aqui.